Agora a gente vai falar um pouquinho, revisar sobre globalização, um assunto que já vem sendo estudado desde o 8º ano do Ensino Fundamental 2, né? Então, para não passarmos despercebidos, já que vem aí como um assunto do nosso livro, do 2º ano e do 3º ano também, a gente faz essa breve revisão. A gente já sabe que a ideia de globalização não é uma ideia nova, recente. A ideia de mundo globalizado vem desde o período das grandes navegações, lá no século XV, quando os países europeus eles saíram em busca, de novos territórios, em busca de matérias-primas, em busca de mão de obra, em busca de mercado consumidor para os seus produtos. Então, a ideia de mundo globalizado é essa ideia de mundo interligado, onde as nações, elas mantêm relações, sejam elas econômicas, sociais, políticas, culturais, entre outras. Então, século XV indica a primeira fase desse processo de mundo interligado, com o advento aí das grandes navegações. Após esse período, século XVIII, vem a primeira Revolução Industrial, indicando a segunda fase desse processo global. Por que a Revolução Industrial indicou a segunda fase? Porque a partir do advento da indústria, os países industrializados, eles iriam precisar ainda mais de mercado consumidor, eles iriam precisar ainda mais de matérias-primas, e tudo isso, intensificando as relações entre os diversos territórios mundiais. Depois da primeira Revolução Industrial, a terceira fase desse processo global é indicada pelo advento da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. Por que a Guerra Fria indicou uma nova fase desse processo de integração política, econômica, social? Porque o período da Guerra Fria, como a gente já sabe, foi um período onde houve uma corrida nuclear, uma corrida armamentista, muitos investimentos técnicos científicos entre as duas grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Isso intensificou, facilitou as relações entre as diversas nações mundiais, caracterizando aí uma nova fase desse processo global. E a fase atual, que a gente vive, essa revolução técnico-científica, a partir aí da disseminação da internet, dos computadores, dos satélites artificiais, indicando essa fase mais atual. Com a ideia de globalização, a gente tem a ideia do encurtamento das distâncias, que a gente traz isso entre aspas, porque o planeta não encolheu. Na verdade, com todo o investimento nos meios de transporte, nos meios de comunicação, houve uma facilidade de ir e vir, de compras e vendas de mercadorias, de troca de informações, e isso dá a ideia de que nós estamos mais próximos, a gente consegue se comunicar, a gente consegue falar, a gente consegue ver quem está do outro lado do mundo, em poucos segundos. O processo global, ele tem como características econômicas, e aí a gente vai para esses tópicos que eu elenquei aqui para a gente fazer essa revisão. A globalização econômica. A gente sabe que no mundo existem as diferenças entre os diversos países, as diversas nações. Países ricos, industrializados, desenvolvidos, países considerados centrais, porque dominam a tecnologia, e os países periféricos, aqueles que precisam da tecnologia dos países ricos, aqueles que ainda continuam sendo exportadores de produtos primários, de baixo valor agregado. Então, por conta dessas discrepâncias, a gente tem nessa globalização econômica algumas divergências, onde os autores, e aí a gente vai ali para o último tópico,
eles trazem como desvantagens, né, desse processo global a ideia de que a nação rica, ela tende a continuar mais rica, porque ela tem, né, ela domina aí a tecnologia, ela tem um produto de melhor qualidade, de menor preço, porque ela não precisa importar essa tecnologia. Ela tem condições, né, de subsidiar a produção, os subsídios econômicos. Ainda existem, mesmo que não permitida pela Organização Mundial do Comércio, as práticas protecionistas, onde se aumenta a tarifa alfandegária para que a concorrência externa seja menor, né? O produto estrangeiro ele chega com um preço mais caro por conta dessas tarifas elevadas. Então, tudo isso são desvantagens dentro desse cenário global atual. Como característica, nós temos os blocos econômicos, né? Onde os países eles formam grupos, blocos, com o objetivo de facilitar o comércio entre eles, através da redução ou até mesmo da eliminação dessas tarifas alfandegárias. Os blocos econômicos, eles se diferenciam dependendo dos acordos, como a zona de livre comércio, quando o objetivo é apenas comercial, através da redução dessas tarifas, como a união aduaneira, quando eles, além, né, da redução das tarifas alfandegárias, eles determinam a tarifa externa comum, aquela tarifa que vai ser cobrada com os países que não são integrantes do bloco. O mercado comum, né, quando se já tem uma cooperação econômica e se caminha para uma união política e monetária, como a União Europeia, que determinou aí o euro, né, como moeda única, para evitar, né, as injustiças comerciais através da valorização ou não das moedas locais. A gente tem também, nesse processo global, uma globalização cultural, né, onde existe aí uma tendência ao predomínio da cultura ocidental, e isso também tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né, porque existe uma ideia do processo de aculturação, de determinadas culturas prevalecerem sobre outras, né, e por isso que se busca muito a ideia de valorização nacional, né, de valorização da cultura local, para que nesse mundo globalizado, onde existe essa tendência, a cultura ela não se perca dentro de todo esse processo, ok? Então, a gente tem também, né, dentro do processo de globalização, a disseminação das transnacionais, das empresas, geralmente de países ricos, que instalam filiais em países menos desenvolvidos, né, em países subdesenvolvidos, países emergentes. As transnacionais têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, porque proporciona a geração de emprego, a dinamização do comércio, né, desse país, porém continua aí com um domínio, né, dos países ricos em relação à exploração, à extração, principalmente mineral e de mão de obra nesses países menos favorecidos economicamente. Qualquer dúvida, pode chamar aqui no privado, ok?